Olá pessoal, bem-vindos a mais um módulo do nosso curso do eletrocardiograma prático e nesse módulo nós vamos estudar os bloqueios de ramo direito, ramo esquerdo e os M-bloqueios do ramo esquerdo. Então, o bloqueio divisional antero-superior esquerdo e o bloqueio divisional póstero-inferior esquerdo. Então, contemplando estes bloqueios, vocês vão estar preparados para avaliar diversas situações que aparecem no dia a dia dos nossos pacientes com o exame eletrocardiograma. E para que vocês não precisem decorar nada e tudo seja compreendido de uma forma muito didática, a gente vai começar nesse primeiro vídeo lembrando alguns pontos que também estavam na aula do eletrocardiograma normal, mas agora vão ser mais aprofundadas e direcionadas para o estudo dos bloqueios de ramo. Então vamos começar lembrando aqui na nossa tela o sistema de condução. Então, vocês lembram desse desenho lá nas aulas do eletrocardiograma normal? Nós temos aqui o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O nó sinusal, né, que inicia o impulso da despolarização. Esse impulso vai para o átrio esquerdo através do fascículo de Bachmann e despolariza o átrio direito por contiguidade. Chega aqui no nó atrioventricular, passa pelo feixe de His, que se bifurca no ramo esquerdo e ramo direito. Então é exatamente nesta região que nós vamos estudar os bloqueios. Então, bloqueio do ramo direito, bloqueio do ramo esquerdo e os bloqueios aqui divisionais do ramo esquerdo, porque tem maior representatividade clínica. Se vocês forem pegar livros um pouco mais avançados de eletrocardiograma ou até a diretriz de eletrocardiograma da Sociedade Brasileira de Cardiologia, vocês vão ver que também existem bloqueios divisionais do ramo direito, mas que tem muita pouca relevância na prática clínica. Então, vamos focar naquilo que mais vocês vão encontrar. Outra figura que eu acho espetacular, o sistema de condução dissecado. Então aqui nós temos, olha só, o feixe de His bifurcando no ramo direito e no ramo esquerdo. E essa figura, ela é importante já para passar uma informação. O bloqueio do ramo direito, ele é relativamente mais comum que o do ramo esquerdo, porque notem, olha a espessura do ramo direito, né? Ele é muito mais fino do que o ramo esquerdo. Então, é possível que você tenha pacientes com bloqueio de ramo direito e que não tenham nenhum tipo de cardiopatia, sejam pacientes absolutamente normais. Agora, no lado esquerdo, isso é menos frequente. Quer dizer, quando você tiver um paciente que tenha bloqueio de ramo esquerdo, muitas vezes, ou a maioria das vezes, ou é obrigação nossa, né, ir atrás e pesquisar se ele tem uma cardiopatia. E agora, para que a gente possa então compreender como que aparecem cada uma das alterações dos bloqueios de ramo, vamos relembrar esta figura, que é uma figura que representa então, olha, o átrio direito, né, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e que então, portanto, esta região aqui é a região do septo. E para a gente entender o que acontece no bloqueio de ramo, a gente vai ter que fazer exatamente isso. Estudar como é que funciona a ativação, primeiro, do septo alto, depois do septo baixo, depois das paredes livres do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo e, por último, aqui, a base do coração. Quer dizer, de propósito, pessoal, eu coloquei com essas cores e eu vou mostrar agora em vetores. Por quê? O segredo para entender as alterações do elétron nos bloqueios de ramo é entender no coração normal como que acontece a ativação elétrica ou a despolarização de cada uma dessas partes do coração. E elas acontecem em tempos diferentes. Então, primeira parte do coração a ser ativada aqui depois do nó AV, ok? Quer dizer, não estamos falando dos átrios, né? Passou no AV, chegamos nos ventrículos, a primeira parte do coração que vai ser ativada é o septo alto, depois o septo baixo, depois o que está em verde, as paredes livres do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, e claro, como está aqui na figura, o ventrículo esquerdo é muito mais espesso, então ele vai ganhar, né, nessa competição de vetores. E por fim, aqui a base do coração. Vamos dar uma olhada agora, então,
passo a passo de como funciona esta ativação para que depois a gente entenda o que altera lá nos bloqueios. Então agora aqui vocês vão visualizar aquela mesma figura, mas vamos colocar alguns vetores. Então quando o impulso chega no septo, a primeira porção que se ativa é a porção do septo alto, ok? Como vocês estão vendo aí na tela. Este é o primeiro vetor, né, que está aparecendo. Ele é um vetor que ele é para frente e ele é para a direita. Vocês estão vendo que ele está ali perto, né, do ventrículo direito até. E, gente, fundamental vocês saberem essa informação. O responsável pelo aparecimento deste primeiro vetor é exclusivamente o ramo esquerdo. Então, volta para essa tela. Esse primeiro vetor que apareceu, ele é graças à ativação do ramo esquerdo. Então, já adiantando até uma coisa que a gente vai estudar. Quando eu tenho um paciente com bloqueio do ramo direito, esse vetor se altera? Não, porque ele é dado pela ativação do ramo esquerdo. Agora, quando eu tenho pacientes com bloqueio do ramo esquerdo, que a gente vai estudar, esse vetor desaparece. Então, voltando ali para a figura, né? Primeiro, o vetor do septo alto, para frente e para a direita. Depois, o vetor do septo baixo, que ele é para frente e para a esquerda. O que muda nesse vetor? A principal mudança é que o responsável pela ativação desse vetor são ambos os ramos, ramo direito e ramo esquerdo. Então, olha que legal. Se eu tiver um bloqueio do ramo direito, ele continua existindo? Sim, por causa do ramo esquerdo. Talvez ele seja um pouco menor. E vice-versa. Se você tiver o ramo esquerdo bloqueado, esse vetor continua existindo, mas ele vai ter uma ativação um pouco menor. Então, depois desses dois vetores, o septo foi ativado. E aí nós temos a ativação das paredes livres, como mostra aqui na tela de vocês esses vetores. Agora, a parede livre do ventrículo esquerdo é muito mais espessa, ela tem muito mais miocárdio. Então, esses dois vetores aparecem simultaneamente, o lado esquerdo apontando para trás, o lado direito apontando para frente. Só que quem ganha isso? O lado esquerdo. Então, o aparecimento desse terceiro vetor, ele é um vetor para trás, né? É um vetor para a esquerda, representando o ventrículo esquerdo, ganhando do ventrículo direito. E por último, a base do coração, que gera aquele quarto vetor. E o interessante, pessoal, é que agora a gente vai pegar esses vetores e a gente vai transferir eles para a derivação que cuida do plano horizontal, que é aquelas derivações que aparecem quando a gente coloca a perinha do eletrocardiograma em V1, né? V1, V2, V3, V4, V5, V6. Quer dizer, quando você põe as derivações precordiais, aparece um plano, que é um plano horizontal, tá bom? Ele não é o frontal, ele é horizontal. E, portanto, ele é ótimo para ver o que está para frente, para ver o que está para a direita e para a esquerda e para ver o que está para trás. Então, vamos dar uma olhada em o que acontece quando a gente pega esses vetores e coloca, então, nessas derivações que são derivações do plano frontal. Então, aqui vocês estão vendo esse plano visto de cima, tá? O que está para frente ali está escrito na tela de vocês com a legenda e o que está para trás é o dorso. E vamos focar na derivação V1. Por quê? Porque as principais características dos bloqueios de ramo vocês vão ver em V1 e V6. Por isso que eu trouxe essa informação lá da nossa aula do eletro normal. Então vamos focar aqui na derivação V1, tá? Então nessa derivação V1, se eu pegar aqueles vetores que a gente viu e eu colocar na derivação V1, o primeiro vetor tá ali. Lembra? É o vetor do septo alto. Ele é para frente, portanto, ele está para frente aí em V1 e ele é para a direita. E depois do septo baixo, que ele é para frente e para a esquerda. Quando a perinha do eletrocardiograma capta esses dois vetores, qual a onda que ele inscreve? Vocês estão vendo na tela? Ela é uma onda R pequena na derivação V1. Então, de novo, né? Quando vocês estiverem olhando o eletrocardiograma, é em V1, que a gente está vendo agora, e depois em V6, que vão aparecer as expressões eletrocardiográficas dos bloqueios. Vamos voltar para ver o restante dos vetores. Depois lembra que tem um vetor que é a parede livre do ventrículo esquerdo ganhando do direito, tá lá.
aparece esse vetor aí que está para trás e para a esquerda. Depois aparece o último, que é o da parede basal do coração. Esses dois vetores que acabaram de aparecer no eletrocardiograma dão origem à onda S. Então vejam agora esse traçado que eu coloquei na tela em azul. Ele é o traçado normal ali em V1, né? E se a gente unir todos esses vetores, que dá aquela famosa alça do chamado vetorcardiograma, ok? Vocês já devem ter ouvido falar nas aulas, não é motivo da gente estudar aqui, mas olha que legal, agora vocês entendem. E vamos dar um zoom só no eletrocardiograma de V1. Então, isso que está na tela é a representação normal de um complexo QRS em V1. Então, todas as vezes que vocês olharem essa onda R, agora vocês sabem que ela representa o septo alto e o septo baixo despolarizando, ok? Aquele primeiro vetor e o segundo vetor. E toda vez que vocês olharem essa onda S, vocês sabem que ela representa a parede livre do ventrículo esquerdo ganhando do direito, além de ter ali também um pouco da base do coração. Agora vamos fazer o mesmo exercício olhando para a derivação V6, ok? Também ali no nosso plano, que é esse plano horizontal. Então vamos dar uma olhada. Pensando ali em V6, né? Então agora a derivação V6 criada pela perinha de V6, nota que o primeiro vetor que já está na tela de vocês é o vetor do septo alto. Ele é o quê? Lembra? Para frente e para a direita. Então ele vai ser responsável pelo aparecimento da onda Q na derivação V6. Depois eu tenho o vetor do septo baixo, que está indo ali agora para a esquerda. Que bom, a perinha do V6 ela está na esquerda, né? Ela vai chegar cada vez mais perto do ventrículo esquerdo. Se a gente for avançar, aparece o terceiro vetor que também está para a esquerda e agora bem para trás. E por último, a base do coração. Gente, olha que interessante, né? Se a gente for unir, que é aquele vetorcardiograma, por isso que V6 começa negativo, depois ele fica positivo e termina negativo. Então, no eletrocardiograma, vocês indo nas precordiais e olhando para a derivação V6, quais são as partes ali daqueles vetores que nós estudamos, né, da despolarização dos ventrículos? Então, a primeira parte, a onda Q em V6, representa o septo alto. Depois, a onda R em V6 é a parede livre do ventrículo esquerdo, ganhando do ventrículo direito, e vamos lembrar que a perinha do V6 está ali olhando, né, o ventrículo esquerdo, ok? E depois, por último, pode ter ali uma onda S que representa a base do coração. Então, pessoal, isso que vocês acabaram de ver na tela de vocês é o pano de fundo, é tudo que vocês precisam para entender as alterações que vão aparecer no eletrocardiograma com os bloqueios de ramo. No próximo vídeo, eu vou lembrar para vocês algumas características gerais dos bloqueios de ramo que são fundamentais para que vocês possam, olhando o eletrocardiograma, ir suspeitando e entendendo por que está aparecendo aquela manifestação eletrocardiográfica. Grande abraço.